Deus, povo abençoado do Senhor, louvado e engrandecido seja esse nosso Senhor Jesus, pela vida de cada Yamir. Louvo a Deus por você que está nos assistindo. Eu estou muito feliz, hoje nós colocamos aí dois vídeos clipes maravilhosos da Yamir Rio Preto 1, e eu louvo a Deus, que coisa linda. E a hora que as vozes se juntavam, meu Deus, coisa linda, eu me arrepiava. E eu quero dizer para você, pastor da Yamir, de outras cidades, que você também está convidado a depois me passar algum vídeo de dança, de louvor, um videoclipe. E eu sei que nós temos cidades que também têm trabalhos fantásticos, e não por que não passar, né, queridos? Vamos passar. Somos uma família, somos um corpo, e nessa era do online, nessa era do lockdown, de fase vermelha, que a gente fica restrito a certos horários, então não tem como nós fazermos louvor presencialmente, faremos online, mas ninguém pode calar. E a Mir Rio Preto 1 está de parabéns. Começamos aqui pelos nossos vizinhos, né? Pastor Osni e pastora Mercedes, uma bênção de Deus, assim como os demais pastores. Ficamos muito felizes. Lindo trabalho aí, estou muito feliz e grato por ter passado esse vídeo aí, muito bom. Queridos, vocês logo mais terão a presença do pastor Sena Cardoso, da Paz Church de Santarém. Você que está nos assistindo, eu espero que você possa compartilhar para toda a sua célula, para todos os membros da sua igreja. Você vai ver o que é uma igreja referência, uma igreja inspirada por Cristo, assim como a nossa, mas que tem uma sede, uma paixão que a gente admira, que a gente também observa, e como Paulo, né? Paulo, ele incendiava as demais igrejas, e a Paz Church é uma das igrejas no Brasil que tem sido referência, e nós teremos aí a presença de um pastor, um homem de Deus, que eu tive o privilégio de conhecer lá em Santarém, quando estive lá com os nossos apóstolos, meus pastores, e foi uma bênção de Deus. Eu quero aqui, antes de fazer a minha introdução, né, já falei alguma coisinha, mas vamos orar. Vamos orar, já já o pastor está conosco e vai ser uma bênção. Queria convidar você a fechar os teus olhos, pedir que Deus possa falar grandemente ao teu coração. Então, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos o Teu mover sobre cada igreja, sobre cada um que está nos assistindo nesta noite, Pai. Obrigado por este Tadel, obrigado pela vida de cada igreja, cada pastor, as demais igrejas também, Senhor, que o Senhor tem colocado para acompanhar o Tadel junto conosco. Abençoa grandemente. Deus, que o Senhor cobre as nossas vidas com o Teu sangue e perdoa, Deus, os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a vida dos nossos apóstolos, Mauri e Márcia, sobre a vida dos meus pastores, Marcos e Jane, que o Senhor abençoe grandemente cada pastor, cada Yamir, e que possamos nesta noite beber das Tuas águas, ó Pai, e ser, Deus, revigorado, abastecidos, ó Pai, para trabalhar, para servir, para amar ao Senhor, salvando vidas e cuidando delas, ó Pai. Eu te peço, Deus, abençoe grandemente cada vida nesta noite, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pequena introdução a respeito de Santarém. Você que nunca esteve, você hoje vai fazer um tour online por Santarém. Nós temos aqui algumas imagens de vídeo institucionais, como nós já passamos em outros TADEs de outras igrejas. Hoje você vai conhecer Santarém através de vídeos, e é um pouquinho mais extenso, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Hoje nós começamos o TADE um pouquinho depois do horário, como de costume, mas amanhã é feriado, e você, na maioria das vezes, muitos não trabalham nesse feriado, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. O pastor Sena ministrou, né, lá na igreja dele, também em Santarém, então eu já sabia que ele iria se desdobrar. Então que você tenha um pouco de paciência para acompanhar aqui com a gente, e já já ele está entrando conosco aqui, tá ok? Deixa eu passar para vocês algumas informações aqui através desse Tadel. Nós teremos um momento onde nós vamos ter uma palavra, onde ele vai pregar para nós, e depois ele vai ter um momento comigo onde nós vamos ter um bate-bola, um bate-papo, onde eu farei algumas perguntas, vou entrevistá-lo,
e ele vai contar um pouco da vida dele, e você terá a oportunidade de conhecê-lo, conhecer o trabalho da igreja, e ele vai contar algumas coisas aqui para nós que você vai ficar admirado. Quando ele me contou, eu falei, meu Deus, é forte demais. E nós vamos ser muito, muito bem instruídos nessa noite, através da unção de Deus na vida dele. Queridos, é uma ferramenta poderosa as células, é uma ferramenta poderosa o discipulado, e uma das igrejas mais fortes hoje no Brasil, quando se fala em célula, quando se fala em discipulado, é a igreja da Paz Church, do pastor Abe Uber, né? E hoje eles têm igreja em várias cidades, estão esparramando pelo Brasil todo, e com certeza Deus tem abençoado eles. E nós queremos que aquilo que eles estão vivendo, não talvez a metodologia da célula, não talvez a metodologia do discipulado, mas a unção, a paixão por vidas, é isso que nós admiramos em igrejas como a Paz Church, tá ok? Que você nesse momento agora possa ver a igreja, duas talvez das igrejas deles, e que você vai conhecer aí um pouquinho. Eu vou passar um vídeo aqui agora para vocês ficam aí, já já a gente volta aqui. Vamos lá. Paz Church, uma igreja compromissada com a grande comissão de Cristo, pregando o evangelho restaurador,
e fazendo discípulos na Amazônia, no Brasil e nas nações. Somos uma igreja na visão do MTA, onde valorizamos cada pessoa como parte importante no corpo de Cristo. Através das células, do discipulado, do Tadel e dos cultos de celebração, compartilhamos o amor através da palavra de Deus. Paz Church Santarém, sua igreja, sua família. Paz do Senhor. Pastor Sena comigo. Boa noite, meu querido. Boa noite, graça e paz. Que Amém. bênção, que bom. Que bom estarmos juntos aí, né? Povo de casa aí, os filhos de Deus abençoados, acabaram de ver os vídeos que vocês fizeram pelo trabalho da Igreja de Santarém, e é uma honra tê-lo conosco nesse Tadel, direto de Santarém. Sei que você estava ministrando, veio correndo, chegou para nos atender. Nós queremos agradecer a sua prontidão para conosco, o nosso ministério. Quero dizer em nome do nosso apóstolo, da nossa apóstola, Mauri e Márcia, eles agradecem muito esse privilégio de você estar conosco, que também eles estiveram aí em Santarém, acho que há 2 anos atrás, nós estávamos no congresso aí. Se você quiser dar as boas-vindas ao público de casa, ao público de Santarém, São José do Rio Preto, somos ouvidos aí, querido. Amém, amém. Glória a Deus. A honra é toda nossa. Estamos sempre à disposição aqui em Santarém para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Boa noite a todos, que Deus possa ministrar aos nossos corações nessa noite e que tudo aquilo que nós vamos ouvir seja para a glória e louvor dele e para o crescimento do reino dele. Grande abraço, Deus abençoe. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Realmente, eu acabei de ministrar no Tadel, desci a serra, mas parece que colocaram todas as carretas na minha frente. Aí eu tive que... Meu nome é Sena, né? Eu tive que dar uns desvios rápidos. Tá certo. Agora você saiu pela tangente. Muito bem. Muito bem. Pastor, sem mais delongas, nós vamos te passar por uma tela onde você vai ficar sozinho. Pode ser boca de Deus na nossa vida. Nós queremos ser ministrados pela palavra que Deus colocou no seu coração. Quando o senhor terminar de ministrar, de orar, o senhor me chama, nós vamos voltar para o nosso bate-papo para quem está em casa poder conhecer mais o ministério. Então, eu conto agora até 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, queridos, boa noite, graça e paz. Pastor Sena, aqui de Santarém. Para quem já conhece Santarém, uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, mas uma cidade realmente maravilhosa, onde o Evangelho está crescendo bastante. Nós declaramos que isso é só o começo, aqui em Santarém, como aí na cidade de vocês, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Para nós é uma satisfação. E de tantas mensagens, o Espírito Santo colocou no meu coração uma com o tema Dividindo a Carga. Nós trabalhamos na visão do MDA, modelo do discipulado apostólico, né? E através das nossas células nos lares, né? Que eu creio que nesse tempo agora de pandemia, toda essa situação no Brasil e no mundo é realmente o que está fortalecendo os filhos de Deus, né? E contribuindo para que continue crescendo o reino de Deus. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre dividindo a carga. Nós vamos falar daquilo que nós estamos fazendo aqui em Santarém, que tem dado certo. Nós costumamos falar o seguinte, que nós não olhamos para a denominação, nós olhamos para o reino de Deus, no nosso desejo, o desejo da nossa liderança, e com certeza o desejo de Deus é que realmente esse mundo todo seja ganho para Ele, né? Através da pregação do Evangelho. E nós
Esperamos que tudo aquilo que vamos falar aqui, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui em Santarém, que alguma coisa possa servir para vocês aí, para o crescimento da igreja local, para o crescimento do reino de Deus. Esse é o objetivo principal. Amém, queridos? Então, vamos falar sobre dividindo a carga. Nós vamos meditar aqui em Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 26. Aqui a Bíblia fala, deixa eu ler aqui. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus seja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha, dentre todo o povo, homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória. Acabamos de ouvir a tua palavra, que é a verdade, verdade absoluta para nós, Senhor. Meu Deus, que esses teus ensinamentos possam penetrar, meu Deus, no mais íntimo dos nossos corações, e que assim possamos trabalhar em prol do teu reino, Senhor, em prol de ganharmos almas, Senhor, em o nome de Jesus, que esse mundo que jaz no maligno possa, meu Deus, ser transformado pelo poder da tua glória. É isso que nós te pedimos, meu Deus, nós abrimos os nossos corações para receber a tua palavra, já te agradecemos, te dando toda a honra e toda a glória, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Então, queridos, Deus aqui dá uma direção para Jétro, porque Moisés, somente ele cuidava do povo, somente ele era que estava trabalhando. Eu costumo dizer o seguinte: chegava pessoas gripadas para falar com Moisés, e quando chegava para falar com ele, a pessoa já estava em estado terminal de pneumonia, porque demorava muito para chegar até ele os problemas. Era muita gente só para ele resolver. Então, aqui, Jétro, instruído, guiado pelo Espírito Santo, ele dá uma direção vinda de Deus para ele, né? Pegar homens e dividir a carga. É isso que a gente faz aqui em Santarém, né? O chefe de 10 são os líderes de célula, né? De 50 são os supervisores de setor, né? De 100 são os área e os distritos, e assim vai, né? Dividimos a carga para que possa ser mais fácil conduzir
e cada um desempenhando a sua função, fazendo a sua parte, nós vamos crescer bastante. A visão do MDA é uma visão bíblica, né? É bíblica, ganhar almas e consolidar cada uma delas através do discipulado 1 a 1. MDA significa modelo do discipulado apostólico, né? Então, ganhar e consolidar cada uma delas através do discipulado 1 a 1. Agora, tanto o ganhar como o discipular são ordenanças de Deus para todo cristão. É muito importante destacarmos aqui, porque tem algumas pessoas, alguns crentes, que eles acham que eles não são capazes de discipular, que eles não são capazes de ganhar almas. Eu já ouvi até pessoas falando, olha, eu não tenho unção para ganhar almas, eu não tenho unção para discipular. Mas a Bíblia é bem clara, todos nós sabemos que discipular e ganhar almas não é uma opção do cristianismo, são mandamentos de Deus. Deus está mandando, ou seja, não é uma opção do cristianismo. Ganhar almas e cuidar bem de cada uma delas através do discipulado 1 a 1 são ordenanças, são mandamentos de Deus que, quando eu não cumpro, quando eu não obedeço, eu me torno um cristão desobediente. Então, ganhar almas, discipular, fazer discípulos, são mandamentos de Deus, não é uma opção do cristianismo. Todo crente, todo homem e mulher nascido de novo, ele tem que ganhar almas, ele tem que discipular. Como eu falei, são ordenanças de Deus para todo cristão. E quando nós obedecemos e praticamos essas verdades, estamos, na realidade, obedecendo os mandamentos de Deus. Ganhar almas e discipular, como eu falei, não é uma opção do cristianismo, é uma ordenança de Deus para todos os cristãos. Agora, aqui nós vamos falar do líder de célula. Aqui em Santarém, nós falamos célula. Antigamente, a gente falava de grupo familiar. Hoje nós chamamos de célula. Lá em São Paulo é life, né? Grupo life. São os life. Pastor Eibe usa lá, mas é a mesma coisa, só muda o nome. Então, nós temos aqui o líder de célula, né, que ele multiplica aí com 14 membros para frente, a partir de 14 ele pode multiplicar. Quando ele multiplica, ele se torna um líder supervisor, ele lidera a célula dele e ele vai supervisionar aquela célula que ele gerou. Nós temos também o supervisor de setor, que é a partir de 3 células, podendo chegar até 11 células. Então, ele dá supervisão para 3 células. As nossas células aqui em Santarém, os dias oficiais são nas quartas-feiras e no sábado. Nas quartas, a partir das 19h30, e nos sábados, a partir das 17h30. 1 hora e meia, aproximadamente, de reunião. Então, depois do supervisor de setor, vem o supervisor de área, que ele tem de 12 a mais células, né? Aí ele já tem, no mínimo, 3 ou 4 supervisores de setor. E depois nós temos o supervisor de distrito, que ele já tem pelo menos 2 áreas, que ele tem que ter, no mínimo, 30 células de crescimento e multiplicação. E depois do supervisor de distrito, nós temos o pastor de rede, que aí ele tem que ter, no mínimo, 150 células de crescimento e multiplicação. Aí, no mínimo, 1.000 pessoas, debaixo da cobertura
dele, né? No meu caso, eu estou aí com quase 300 células na minha rede, na Rede Uva. Lá na frente nós vamos responder algumas perguntas que nós vamos falar a respeito disso. Então, eu estou aqui só mostrando para vocês aqui os nossos níveis de liderança, para você ver que, a partir do momento que nós temos os níveis, cada um tem a sua função dentro da visão. E se cada um desempenhar a sua função da forma correta, aí vai haver a multiplicação, aí vai haver o crescimento. Por exemplo, qual é a função do líder de célula? Nós estamos falando aqui de dividir a carga, né? Dividindo a carga, instrução de Jetro para Moisés. Qual é a função do líder de célula? O líder de célula é responsável por liderar e guiar um grupo, né? Um grupo de, no máximo, a gente multiplica com 14, com 16, com 20, enfim. Então, é ele liderar esses membros através da célula e levar essa célula a multiplicar. A função principal da nossa célula, porque a célula tem várias funções, mas eu vou falar só da principal, devido ao tempo, que é crescer e multiplicar. A função principal da célula é crescer e multiplicar. Então, qual é a função do líder? O líder é responsável por liderar e guiar um grupo. Cabe a ele ajudar a sua equipe a cumprir prazos, serem eficazes no trabalho e motivá-los. O líder é a peça-chave para o bom andamento das atividades, pois ele precisará supervisionar, acompanhar e ajudar a sua equipe a concluir seus objetivos. Então, a função do líder de célula é muito forte. Por exemplo, o líder de célula, para ser um sucesso, nós desafiamos cada líder de célula aqui a ter uma relação com o nome de todos os seus membros e orar diariamente por cada um deles. Levar cada um dos seus membros de célula a ter um GE, que é um grupo de evangelismo, ou seja, cada pessoa da célula tem que estar compromissada em estar evangelizando uma pessoa. Nós temos alvos específicos dentro da célula que vão garantir a multiplicação, que vão garantir o sucesso da célula, porque nós temos que ter alvos definidos na célula. Então, tudo isso a igreja local já oferece, já dá para esses líderes. E aí, através do evangelismo pessoal, através do evangelismo em massa, a gente vai ganhando as almas para o Senhor. E todos os domingos, nos cultos, nós temos conversões. Hoje, por causa da pandemia, nós temos, com os nossos cultos limitados, as nossas reuniões podem reunir apenas com 200 membros. Nós temos, em lugares, 4, 3 cultos, nós temos aproximadamente 30 núcleos, 7 núcleos na cidade funcionando no domingo, cada uma com no mínimo 2 cultos, né? 2, 3, 4 cultos, mas com poucas pessoas. Quando a gente estava no normal, convertia de 100, 150, 200 pessoas todos os domingos. A faixa de 600 a 1.000 pessoas por mês entregavam a vida para Jesus. E da onde vinham essas pessoas? Todas da célula. Todas através das células. Hoje eu recebi 5 fichas de novos convertidos para a minha rede. Todos vieram de evangelismo das células. Então, a célula é muito importante para o crescimento, do reino de Deus. Então, qual é a função principal do líder? Olha só, queridos, é muita coisa, é muito assunto. Mas eu estou detalhando aqui
nesse primeiro momento, a função do líder de célula. Porque, olha só, nós desafiamos o seguinte: a cada membro da célula a ganhar pelo menos uma pessoa no ano. E se a gente for olhar e avaliar, é um alvo bem pequeno. Agora, imagine se a tua igreja local, imagine que ela tem 500 membros. Imagine cada um dos 500 membros ganhando só mais um membro por ano. Vai para 1.000 membros. Imagine no próximo ano esses 1.000 membros ganhando apenas um, vai para 2.000 membros. O nosso alvo aqui para Santarém é 120.000 discípulos. Eu não sei qual é a população da tua cidade, mas a minha cidade aqui tem 300.000. Hoje, nós somos aí entre 40 e 50.000 membros na Pastor Santarém, né? Então, alvos desafiadores, mas alvos que podemos alcançar. Você já imaginou, né? Nós estamos construindo uma catedral aqui para milhares e milhares de pessoas, né? Então, esse trabalho, ele começa ali na célula. Ele começa ali na célula, né? E nós ensinamos desde o início a pessoa a ganhar almas, a cumprir com os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que quem ganha alma é sábio, né? É através do ganhar, do consolidar, através do discipulado, que nós vamos crescer, que nós vamos ganhar esse mundo para Jesus. Então, na realidade, para termos sucesso naquilo que nós estamos liderando, nós precisamos aproveitar os níveis de liderança dentro da nossa visão e dividir a carga para que cada nível de liderança cumpra com suas obrigações diante de Deus, pois se cada nível se multiplicar, o sucesso será garantido. O sucesso será garantido. Como eu falei, os nossos níveis são líder de célula, supervisor de setor, supervisor de área, supervisor de distrito, pastor de rede. E agora nós temos o supervisor de rede, que é o meu caso, que eu lidero uma rede com quase 300 células e ainda dou cobertura. Eu estava dando cobertura para 4, agora estou dando cobertura apenas para 3 outras redes, que somam aí essas 3, aproximadamente 500 células de crescimento e multiplicação. Então, é muita gente, é muita responsabilidade. Agora, se cada um cumprir com o seu papel, por isso que a igreja em célula, ela cresce bastante. E é um crescimento sadio, é um crescimento maravilhoso, né? A gente costuma dizer que a gente ganha e a gente consolida através do discipulado, porque não vale a pena ganhar sem consolidar. A gente tem que ser apaixonado pelos perdidos, mas nós precisamos estar cheio de amor pelos achados, porque às vezes nós valorizamos tanto o ganhar, mas nós não queremos ter o trabalho de consolidar. A visão do MDA, o trabalho em célula, ele é muito trabalho. É muito trabalho, nós temos reuniões, mas é satisfatório, porque o crescimento vem. E tudo aquilo que a gente faz para Deus, né, é debaixo de muita unção de alegria, de muita paz e de muito amor, né? Então, a função do líder de célula, o líder de célula é a pessoa-chave para levar ao crescimento, porque ovelha gera ovelha. O líder de célula, ele vai formar um novo líder de célula. As ovelhas vão ganhar novas ovelhas. Isso é muito importante. Agora, é muito importante entendermos que todos nós somos ovelhas, independente do nosso nível de liderança na nossa igreja local.
Eu, por exemplo, eu ganho almas todos os anos. A minha esposa, pastora Isa Paula, domingo agora, através do evangelismo, trabalhando com libertação nos lares, ela ganhou uma família toda para Jesus. Já vamos começar um GE, já vai ser formado ali uma nova célula. Então, todos nós, porque na realidade, nós, os pastores, nós precisamos ser exemplo no ganhar, né? No consolidar, porque a Bíblia diz lá no Salmo 133 que o óleo ele desce de cima, né? Ele não vem de baixo para cima, ele vem de cima para baixo e vai derramando em todo mundo. Então, só para entendermos profundamente, por isso que é muito importante uma igreja, quando ela entra em célula, eu vejo assim que o primeiro passo é ela se organizar dentro da visão, dentro de uma hierarquia, dentro dos níveis de liderança. Digamos, eu tenho uma igreja que ela tem 100 membros, né? Aí eu vou ter aí umas 10 células, aí eu vou ter uma área aí com os 3 setores. Então, o nível maior é o área. Aí vou ter os setores, vou ter os líderes de célula e vou ter os membros. O primeiro passo é organizar os níveis para crescer tudo organizado, que aí não vai ter problema. Não vai ter problema nenhum. Oi? Prosseguindo aí, vamos completar aqui então. Quem é que dá a cobertura para o líder de célula? É o supervisor de setor. O supervisor de setor, para ele se tornar supervisor, ele tem que ter no mínimo 3 células. Ele já foi um líder de célula, ele multiplicou e teve mais uma multiplicação. Então, ele é uma pessoa que já conhece de célula. Nós não colocamos uma pessoa para ser um supervisor de setor se ele não foi um líder de célula. Eu estou aqui hoje, mas eu comecei como membro de célula. Há 23 anos atrás, quando eu converti, eu me tornei um membro de uma célula. Eu passei pelo processo e me tornei um líder de célula. Aí eu fui multiplicando, me tornei um supervisor e eu cheguei ao nível, ao mais alto nível dos níveis de liderança da Igreja da Paz, da Paz de Deus, que é a célula. Mas isso foi passando de degrau por degrau, porque é a mesma coisa se você colocar uma pessoa para liderar uma célula. Isso aqui é muito importante, como tudo que nós estamos falando aqui, mas isso aqui é uma rema. Olha só, nós não colocamos uma pessoa para liderar uma célula, uma pessoa que nunca ganhou ninguém para Jesus, uma pessoa que não discipulou ninguém. Nós não colocamos uma pessoa só porque ela tem conhecimento bíblico. Ela tem que ter experiência na lida com as ovelhas. Colocar uma pessoa para liderar uma célula que nunca ganhou uma alma para Jesus é mesmo que colocar uma mãe adotiva para amamentar o filho. Ela não tem leite materno. Ela não vai ter como dar uma alimentação saudável para aquela criança. Você está entendendo? Então, são detalhes muito importantes que fazem toda a diferença na visão do MDA. Para termos o sucesso, nós temos que caminhar esses passos sem negligenciar nenhum deles. Agora, veja bem,
Eu não estou dizendo que isso que nós estamos fazendo, está fluindo aqui para nós. Eu não estou dizendo que cada lugar tem uma realidade, né? Cada lugar tem uma realidade. Mas aqui em Santarém tem funcionado, tem dado certo. Eu estou falando aquilo que, por onde eu vou ministrar, por onde eu ando, eu gosto de falar isso para deixar bem claro que aqui em Santarém funciona. Então, são esses detalhes que vão fazer toda a diferença. Nós não colocamos para liderar uma célula, isso aqui são requisitos para ser líder de célula, né? Nós não colocamos uma pessoa que nunca ganhou ninguém, nós nunca colocamos uma pessoa que não está discipulando. Ela tem que estar fazendo discípulo. Fazendo discípulos que vão fazer novos discípulos. Nós nunca colocamos uma pessoa para liderar uma célula que ela não frequenta o Tadel. Não, eu vou colocar, depois ela vai. Não, ela tem que primeiro ir para o Tadel para ela poder valorizar, porque o Tadel é local de treinamento de líderes, onde nós treinamos com uma mensagem de flash, uma mensagem, um devocional curto, mas muito poderoso, que é para a pessoa ter ali ferramentas para ela trabalhar. Então, se a pessoa não vai no Tadel, se ela não ganha alma, se ela não está discipulando, a gente pode até colocar, mas a pessoa vai se frustrar. Não vai ser um líder que realmente está com a visão no coração. A célula, para nós aqui, a célula é o coração da igreja local. Se a célula está bem, se o membro ele adora, se ele louva lá na célula, se ele entrega a oferta dele, se ele é uma pessoa cheia de Deus, ele vai ser do mesmo jeito lá no culto de celebração. Porque a célula é o coração da igreja local. E o discipulado é o coração da célula. Nós aqui, nós trabalhamos assim. Todo líder, ele precisa estar sendo discipulado. O nosso discipulado aqui, o nosso encontro é uma vez por semana. O nosso encontro é semanal. Outra coisa, discipulado, ele tem dia e hora marcada. Discipulado não é assim, olha, quando tu precisar, tu vai lá em casa. Não, discipulado, ele tem dia e hora marcada. Sabe qual é o dia do meu discipulado? É quarta-feira, 16 horas. Às 15 horas eu estou na igreja, que eu vou discipular 2 casais de discípulos antes do meu discipulado. O meu maior número de discipulado é na quinta. A tarde toda, até 9 da noite. A partir das 14 até as 9 da noite, eu estou discipulando na quinta. A minha agenda é só para discipular. É para garantir o discipulado. Porque é no discipulado que nós vamos formar líderes. É através do discipulado 1 a 1 que nós vamos gerar homens santos, transparentes, né? E então, cada discípulo nosso tem um dia e tem a hora. Ele não é qualquer dia que quiser ir, não. E é uma vez por semana. Em alguns casos, devido ao trabalho fora, né, a gente faz de 15 em 15 dias. No caso que a pessoa trabalha destacado, né, e aí a gente é flexível nessa direção, né? Então, isso é muito importante para a gente poder investir na vida da pessoa. Hoje eu estava ministrando ali a respeito das áreas, falando do discipulado profundo, das áreas que o discipulado
ele abrange, porque tem pessoa que pensa que discipulado é só na área espiritual. Não, é na área espiritual, é na área familiar, é na área financeira, é na área da saúde, é em todas as áreas. Eu tenho uma palavra que eu já ministrei na conferência, que é sobre discipulado profundo. É realmente algo tremendo, né? que fortalece a vida do discípulo, que faz toda a diferença. Então, voltando aqui, o líder de célula, quem vai supervisionar ele é o supervisor. Agora, olha só, os dias das nossas células são quarta e sábado. Todos os níveis de liderança devem estar na supervisão. O que é isso? É supervisionando a célula. Vocês que já vieram aqui em Santarém, que participaram da conferência, talvez vocês foram na supervisão de célula, porque é algo que a gente faz e leva todo mundo para visitar algumas células. E lá, na hora da célula, a gente faz perguntas específicas. Ninguém vai puxar a orelha de ninguém lá, a gente vai detectar as falhas e, no discipulado, a gente vai corrigir com o líder de célula. Falta de iluminação, falta de cadeira e tantas outras coisas que a gente vai detectar lá, né? Então, todos os níveis, supervisor de setor, supervisor de área, supervisor de distrito, rede e o pastor da igreja local, toda quarta e sábado nós estamos supervisionando as células. A gente está fazendo a supervisão para ver como é que estão as células, se elas estão funcionando, como é que está acontecendo. E a gente faz fotos, a gente manda nos grupos. É maravilhoso, é muito bom. Então, o supervisor de setor, eu falei bastante sobre o líder de célula, vamos falar sobre o supervisor de setor. A função principal dele é multiplicar cada uma de suas células e formar novos supervisores. Lembra do que eu disse? Líder de célula forma novos líderes de célula. Membro, ovelha ganha ovelha. Supervisor de setor forma novos supervisores. Ou seja, quando eu estou supervisionando 3 células, eu já estou olhando para esses líderes de célula, qual vai ser o meu próximo supervisor de setor. Porque quando eu multiplico o meu setor, eu já tenho que ter um novo. Eu já estou treinando. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque é tanta coisa, é muito assunto, e eu não posso deixar de falar isso. Como é que o líder de célula treina os membros dele? Porque a função do líder de célula é formar novos líderes de célula. E da onde ele vai tirar esses líderes de célula? Dos membros dele. Ele vai desafiar 1, 2 ou 3 a se tornarem líderes, os próximos líderes. Precisamos lembrar que, para multiplicarmos a nossa célula, precisamos ter novos membros, precisamos ter novo líder e precisamos ter um novo anfitrião, uma nova casa para onde a célula vai multiplicar. Olha só como é importante. Como é que o líder de célula ele vai treinar os seus membros? Porque, olha só, o líder de célula, as nossas células aqui, elas não param. Elas funcionam todas as semanas. Nós não damos férias para a célula. Nós não damos férias para Tadel. Nós fomos olhar na Bíblia para ver se o diabo tirava dia de férias, nós não achamos. E aí, se a gente deixar as ovelhas fora da célula, fora do Tadel, quando a gente voltar das férias, acabou praticamente tudo. É interessante. Você está entendendo? Então, nós não damos férias. Agora, pastor,
E o líder de célula, ele não tira férias? Tira. Ele sai, mas aí ele tem pessoas que vão substituir ele enquanto ele está de férias. Você está entendendo? Não pode parar. Aí que eu volto para a questão do líder de célula treinar os seus membros para capacitá-los para cada um se tornar um líder de célula. Ele vai fazer um rodízio na programação da célula. Por exemplo, quarta-feira eu dei a palavra, na próxima eu vou iniciar com a oração, na próxima eu vou ministrar a oferta, na outra eu vou orar pelos doentes, na outra eu vou dirigir o louvor e adoração, na outra, você está entendendo? Todo mundo vai passando pelo rodízio. Vai ter momento que eu vou dar palavra, vai ter momento que eu vou ministrar a oferta. Então, todos vão aprender a liderar uma célula na prática. Olha só como isso é tremendo. Você vai para o Tadel, aprende na teoria, você vai para a célula, aprende na prática. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E todo líder de célula é ensinado para ele fazer evangelismo com a célula dele ao redor do local da célula, ali nas proximidades da vizinhança, indo evangelizar para levar membros para a célula, para convidar para levar para a célula. É o que nós chamamos de oikos, né? É ali, as pessoas ali próximo, são os nossos familiares que ainda não têm Jesus. A gente vai alcançando, cada célula vai ao redor ali, vai alcançando as pessoas para Jesus. Queridos, olha, trabalhar com célula é maravilhoso, discipular. Eu não consigo me ver fora disso, sabe? Porque é tão precioso, é tão maravilhoso. Eu me lembro que, só contando um pouquinho aqui meu testemunho, eu era viciado em drogas. Eu fui viciado em cocaína. Eu costumo dizer que a única droga que eu não usei foi o crack, porque na minha época não tinha, só tinha o Romário, que era crack de bola. Eu não usei o crack porque não tinha ainda na minha época. Queridos, um homem inútil à sociedade, nocivo à sociedade, hoje, para a glória de Deus, ter debaixo da sua cobertura um número expressivo de vidas, de células, só o poder transformador de Deus através dessas ferramentas, através da célula, através do discipulado. Né? Eu fui alcançado através de uma célula, né? Mas eu vou deixar isso para... Talvez vai surgir perguntas, né? Então, olha só o que Deus faz, como a visão é tremenda. Basta a gente olhar para Jesus quando ele começou o discipulado com aqueles homens rústicos, brutos, sem conhecimento nenhum, pescadores, e Jesus transforma aquelas pedras brutas em verdadeiros diamantes, em homens realmente que revolucionaram e continuam revolucionando. Isso aí é tremendo. Toda a honra e toda a glória nós damos a Deus, né, por causa dessa visão, que não é uma visão... a gente costuma dizer que não é uma visão do pastor Eibe, é uma visão do reino de Deus que Deus deu para o pastor Eibe para ele implantar e todas essas direções, mas que é uma visão do reino de Deus. Está na Bíblia, é mandamento de Deus. Né? Então, são muitas coisas que é muito assunto. A gente fala um e já puxa outro, né? Vem para o evangelismo, vem para discipulado, vem. Então, é algo muito profundo. Mas eu estou dando aqui, digamos assim, o principal, que é a célula, né? Que é para a gente ficar bem inteirado na questão da célula. Quem discipula os membros, nós vamos encorajar, não é obrigado o membro ser discipulado, mas a gente vai gerar neles o desejo de ser discipulado. Então, o líder de célula ele vai discipular os membros. É claro que homem discipula homem, mulher discipula mulher. Não abrimos mão disso. Né? Homem discipula homem e mulher discipula mulher. Então, o supervisor de setor
a função principal dele é multiplicar cada uma de suas células e formar novos líderes. É claro que cada nível aqui tem muitas coisas. Por exemplo, o Tadel, os primeiros 15 minutos da reunião do Tadel, o supervisor reúne com seus líderes de célula para passar a visão para eles. Você está entendendo? Então, veja como são muitos os detalhes, né? O supervisor discipula os líderes de célula, ou seja, ele reúne com eles toda semana, ele está com a mão no pulso. Nós falamos muito isso aqui em Santarém. Nós precisamos estar com a mão no pulso de cada nível de liderança. A mão no pulso significa a gente ver como é que está a pulsação, se está batendo forte, se está batendo fraco, o que está levando essa pessoa a estar batendo fraco, qual é a deficiência que tem. Então, essa é a função do líder de célula de ver dos membros, é a função do supervisor ver dos líderes de célula. Qual é a função do supervisor de área? Lembre-se que o supervisor de área ele tem no mínimo 12 células. A função principal é multiplicar cada setor e formar novos supervisores de área. Assim também o pastor de distrito. A função principal dele é multiplicar cada uma de suas áreas, que tem que ter no mínimo 12 células, e formar novos pastores de distrito. Agora, quem vão ser os líderes de célula? Os membros. Quem serão os setores? Os líderes de célula. Quem serão os novos supervisores de setor? Os líderes de célula. Quem serão os líderes de área? Os supervisores de setor. Quem serão os futuros distritos? Os supervisores de área. Quem serão os futuros supervisores, os pastores de rede? São os distritos, que ele já tem de 30 células para frente. Eles já estão aí com, no mínimo, 300 pessoas debaixo da cobertura dele. Ele já tem uma maturidade, ele já passou pelos níveis de liderança, ele já é uma pessoa madura, ele já tem maturidade, ele já conhece a visão, porque ele começou como membro, ele começou no primeiro degrau, ganharam ele para Jesus. Deixa eu falar algo aqui que eu creio que nós vamos encerrar por aqui, por causa do tempo. Eu tenho a noite toda, eu não sei vocês, mas olha só, é muito importante a célula. Por que eu falo a célula? Porque a célula é o coração da igreja local. Então, a célula ela se reúne toda semana e toda semana é ministrada uma oferta lá na célula. Essa oferta na célula ela vai para a igreja. Essa oferta de célula ela é ministrada, coloca no envelope, 3 membros da célula assinam, lacra e devolve. No dia do Tadel, essa célula, esse valor é devolvido para a igreja, que vem para somar com tudo aquilo que é usado na célula, né? A gente usa normalmente aqui para pagar os ônibus, que agora não estão circulando por causa da pandemia. Perdão. Na realidade, nós estamos bem limitados agora. As nossas programações praticamente pararam tudo, né? Mas deixa eu falar algo aqui. Nesse tempo de pandemia, nós temos 3 tipos de célula. 3 tipos de célula. Nós temos a célula presencial, para as pessoas que podem, claro, com distanciamento, álcool em gel, máscara. Mas nós temos também a célula online. A gente faz através das plataformas digitais, né? Para aquelas pessoas que são de alto risco. Para não ter desculpa da pessoa dizer eu não fui para a célula porque eu sou de alto risco. A gente faz através das plataformas. E outra coisa que a gente faz também, quando a pessoa não tem internet, porque tem lugar aqui que a internet não pega.
a gente faz a célula familiar. Ou seja, se na minha célula tem 4 famílias, cada família, naquele horário, ela reúne, ela adora, ela louva, ela glorifica, eles oram por cada... A gente acaba multiplicando a célula, 1 em 3, em 4, em 5. O diabo pensa que ele vai acabar com a célula, a gente acaba multiplicando no meio da pandemia. Olha só como é tremendo isso. Então, a gente achou opções para não deixar de fazer. Quem pode, faz presencial. Quem não pode, faz online. Quem não pode, faz só a família, porque a família pode reunir, né, na sua casa. Então, a gente faz a célula. É só para você entender um pouco como a gente está fazendo aqui. Agora, se cada nível de liderança se reproduzir, nossos objetivos serão alcançados e o reino de Deus crescerá. Assim, alegramos o coração de Deus e cumprimos com o mandamento do nosso Deus. Talvez tenha ficado muitas dúvidas, mas qualquer outra hora aí nós estamos sempre à disposição, viu, pastor Leandro? Nós estamos sempre à disposição, queridos. Obrigado por vocês disponibilizarem esse tempo para nos ouvir. Eu espero que eu tenha contribuído para o crescimento das células de vocês. A hora que abrir tudo aí, a hora que vocês quiserem, a gente está disponível para visitar, não importa qual o dia da semana, a gente está aí para ajudar, para somar. Eu volto a dizer, a nossa liderança sempre colocou isso nos nossos corações. A nossa preocupação é com o reino. Nós queremos ver o reino de Deus crescendo, cada denominação multiplicando, crescendo para a glória de Deus. Amém? Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou chamar o meu amigo pastor Leandro aí para a gente dar continuidade aí. Um abraço, Deus abençoe. É bom demais, pastor. Que bênção ouvir essa história linda de Santarém, as células. E assim, o senhor não encontrou na Bíblia férias do diabo, pastor? Eu acho que Pastor, eu não ouvi nada aí. Agora. O senhor não encontrou na Bíblia nenhum momento do diabo tirando férias? Pois é, pastor, nós não achamos aqui em Santarém. Não sei se vão achar em outros lugares. Né? Aqui também a gente não encontrou isso, não. A gente entende que a igreja tem que estar viva e operante, pastor. Que coisa linda ver essa empolgação, ver que uma das frases que você ministrou aí, né, foi que não é que a pessoa se sente obrigado a fazer, mas é que vocês, conhecendo a palavra, tendo a inspiração de Deus, a consciência de que não é por opção, mas é um mandamento, vocês inspiram, vocês incentivam, vocês geram, você usa muito a palavra desafio, vocês desafiam as pessoas, encorajam as pessoas, e esse é o papel que a gente percebe que a igreja precisa ter. Às vezes a gente fica só pensando assim, fulano não quer, ciclano não gosta, mas e o nosso papel de influenciar no mundo hoje que tudo é influência? Tudo é influência. Você vai na internet, está todo mundo influenciando todo mundo a fazer diversos tipos de coisa, porém, dentro da igreja, às vezes a gente fica retraído, sem querer influenciar as pessoas a fazer as coisas, porque achamos talvez que estamos forçando, mas vimos aí, entendemos muito bem, e esse é o resultado. Vamos para o nosso bate-papo, pastor? Vamos lá, fique à vontade. Eu quero começar. As minhas perguntas, mais ou menos, são sempre as mesmas para os pastores que têm participado conosco, até porque é bom para o público de casa conhecer a vida e a história de vocês. Então, você disse até algumas coisas que eu ia te perguntar. Você está há 23 anos no ministério, é isso? 23 anos no ministério. Eu converti na Igreja da Paz, hoje Paz Church. Estou aqui e só saio quando Deus mandar, se Ele mandar, né? A paternidade faz toda a diferença, não é, pastor?
faz toda a diferença, faz toda a diferença. E é interessante a gente observar uma coisa que eu tenho observado nesses 23 anos, que quando eu converti a igreja tinha 120 grupos familiares na época, né? 120. E o que a gente vê é que uma igreja em célula, uma igreja no discipulado, ela é uma igreja de líderes que realmente com muito temor de Deus. Dificilmente você vê uma igreja em célula que ela tem um racha, que você ouve dizer assim, olha, o pastor saiu com várias pessoas. Aqui em Santarém nunca aconteceu isso, eu nunca vi, porque é interessante os ensinamentos, né? Porque quando a gente ouve, graças a Deus a gente não ouviu mais, né? Mas tinha um tempo atrás aí, isso acontecendo, isso é muito triste, né? É verdade. Muito bom. Agora, uma coisa E que eu nasci na Igreja da Paz. nasceu lá, né? Converteu lá. Uma coisa que você falou foi muito bacana. Líder de célula na Iamir, presta atenção. Vocês repararam que eles fazem uma questão de oração, colocam o nome, eles incentivam todo líder de célula a orar todos os dias. É isso, pastor? E isso, da mesma forma que eu oro pela minha rede, eu oro todos os dias pelos meus discípulos, esse é meu compromisso. Oro pela minha liderança, né? Eu coloco a minha liderança, pastor Paulo, pastora Rebeca, pastor Eibe, pastor André, pastor Luiz e pastora Miriam, todos os dias nós oramos por eles, pelos nossos discípulos, pela nossa rede, né? Pela nossa igreja. Esse é um compromisso básico de todo cristão. Então, nós ensinamos desde o início a pessoa a ter esse compromisso de oração, né? Isso faz a diferença, né? Tremendo. Às vezes a gente pensa assim, o crescimento está numa metodologia ou outra, mas o fundamento da oração e do amor faz toda a diferença em cima disso, na prática diária. Com certeza, com certeza. O senhor veio primeiro para a igreja Paz Church através de um culto ou através de uma célula? Na realidade, a minha história é uma história assim, muito triste, mas com um final muito feliz. O pastor Rony, que hoje ele está em Minas Gerais, ele é o pastor da base lá, ele foi que me ganhou para Jesus, meu primeiro discipulador. O pastor Rony, ele andava evangelizando pelo meu bairro e ele encontrou a minha mãe chorando na frente de casa, porque eu tinha chegado drogado e tinha quebrado tudo. E aí ele perguntou por que ela estava chorando. E ela disse que era por causa de mim, né? Meu filho que chegou drogado, já quebrou tudo. Aí ele disse assim, eu tenho uma solução para o seu filho. Ela disse, você tem? Eu tenho. Ele ensinou a casa dele e disse para ela ir quarta-feira lá para a célula. E aí a minha mãe se agarrou, porque ela já tinha se agarrado em tanta coisa, né? A minha mãe já tinha batido em tanta porta, e só porta errada. Umbanda, quimbanda, eu tinha tomado banho de todo tipo já, e claro que nunca vai funcionar. O diabo só veio para matar, roubar e destruir, né? Verdade. A minha mãe tão desesperada que estava, ela foi, em vez de ir na quarta, ela foi na terça. E chegou lá na terça, não tinha nada, porque estava todo mundo putadel. Aí ela falou, mais um que me enganou. Vixe. Aí o pastor Rony voltou lá. O pastor Rony foi lá novamente e disse, eu lhe esperei, a senhora não foi. Ele disse, eu fui, estava tudo fechado. Disse, a senhora foi na terça, na quarta. Aí a minha mãe foi na quarta, levou a minha foto. Aí eles começaram a fazer campanha de oração na célula por mim, através da minha foto. Olha só. Eu, quando encontrava com a minha mãe, eu falava, mamãe, estão fazendo macumba para mim, porque eu sonho toda noite um monte de gente de branco botando a mão na minha cabeça. Meu Deus. E a minha mãe sorria porque ela sabia que era o poder da oração. Aí, quando chegou um dia, ela me convidou para ir pela primeira vez na igreja, aí eu fui. Eu me emociono, sabe? Forte. Porque nesse dia que eu fui pela primeira vez, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador.
E eu já amanheci sem usar mais drogas, sem beber, sem fumar. E a minha vida foi transformada. A partir daquele dia, daquela noite, eu fui para uma vigília, não sabia nem o que era. Quando eu cheguei lá, eu queria correr. É por isso que eu digo que o poder de Deus é maravilhoso. É por isso que eu sou incansável, todos nós somos incansáveis no reino, por tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele está fazendo, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. E a gente vê tanta gente perdida, tantos drogados, tantas pessoas se perdendo e não tem quem fale de Jesus. Isso gera nos nossos corações assim, um desejo muito forte de anunciar o evangelho todo dia, toda hora, de ter esse amor. Então, perdão, me perdoe, a minha conversão foi desse jeito, sabe? E aí coloquei um violão na costa, saí cantando Abapai, Abapai, ganhando almas, e aquele menino tímido se transformou nesse pastor Sena que é hoje. Glória a Para a Deus. glória de Deus. Glória a Foi Deus. através da célula. A célula é maravilhoso, célula é maravilhoso. Que bênção, glória a Deus. Obrigado. É bom demais ver, porque quem é gerado fruto de uma célula sabe a importância que uma célula tem, né? Pastor, você citou para você que está em casa, quando você ouve a palavra rede, rede para nós aqui é a mesma coisa de que árvore genealógica. Ele é pastor da primeira geração, então ele tem uma geração de discípulos e de árvore genealógica abaixo dele, é a mesma coisa. Cada pessoa da primeira geração, cada árvore, cada rede, ela tem uma cor. A cor do senhor, pelo que eu vi o senhor falando, era a uva, mas depois o senhor está agora com 4. O senhor já está representando 4 árvores genealógicas, é isso? 4 redes? Eu era vermelha, eu nasci na vermelha, a vermelha multiplicou, eu me tornei pastor de rede, aí a minha se tornou vinho novo. Aí eu multipliquei a vinho novo, eu passei a minha rede vinho novo para o meu discípulo, que eu formei ele pastor de rede, e a minha se tornou uva. Então, nós somos 2 vermelhas, vermelha monarca e vermelha carmesim, a vinho novo e a rede uva, que nós falamos que é unidos na visão com amor, uva. Que bênção. Totalizando estas células, gira em torno dessas cores aí, gira em torno de quantas células? De 800 e poucas células. 800, que bênção. Debaixo da minha cobertura. Como Deus é bom demais, hein? A gente vê esses números, parece que são números absurdos. E assim, eu faço uma pergunta para todos que vêm participar conosco, o seguinte: a gente sabe que nem tudo é só flores, a gente sabe que tem os desafios. E a gente aprende também com os desafios e as dificuldades. Compartilha para a gente qual foi a sua dificuldade, pastor? A principal. Na realidade, a minha principal dificuldade, lá o que eu converti, era a minha timidez. Eu era muito tímido. Eu era uma pessoa que eu só falava quando eu estava drogado. Mas na minha ciência, eu era muito tímido. Então, quando eu converti... Tímido? Eu tinha dificuldade eu tinha dificuldade de falar de Jesus. Eu tinha vergonha, eu não tinha como. Na realidade, esse foi o meu grande problema. Eu pensava assim, eu nunca vou ser um líder de célula, eu nunca vou ser um discipulador, né, porque eu via as pessoas falando, né, e aquilo ali, mas eu fui ensinado, né, através do evangelismo na célula, porque os evangelismos na célula que a gente fazia, sempre ia um mais experiente com menos experiente. A gente evangelizava dia de sábado. E a gente recebia uma direção de visitar, no mínimo, de entrar em 3 casas. Esse era o mínimo. Não podia entrar em menos. Entrar e falar de Jesus. Esse era o alvo. Da gente levava uma caderneta, a gente anotava o nome dos membros, perguntava se a gente podia voltar de novo, a gente levava toda... E a pessoa que ia comigo,
ela dizia, olha, eu vou entrar na primeira casa, a segunda vai ser tua. Então, presta atenção como eu faço, aí tu faz. Aí ele ia, fazia. Quando chegava a minha vez, eu já olhava para a rua, eu já olhava para a casa mais humilde, a casa mais simples que tinha, eu já ia naquele rumo. Olha só o pensamento, né? E aí, a primeira coisa que eu fazia, eu batia e eu dizia assim, a senhora me dá um copo com água? Aí, quando a pessoa me dava água, abria para me falar, né? Aí eu entrava no assunto para falar de Jesus, né? Das leis espirituais, aquela coisa básica que a gente sabe. Então, o meu maior desafio era que realmente eu era muito tímido. Vocês estão ouvindo aí o grito das minhas cadelas? Aqui em casa tudo é pastor. Eu tenho 3 pastoras alemãs, são 3 cadelas gigantes. Tá? Elas estão gritando, estão orando para ali. Então, a minha dificuldade, pastor, foi essa. Eu era muito tímido mesmo. Pastor, você tem uma história de timidez com uma transformação, porque hoje o senhor não é tímido mais. Não dá para dizer que o senhor é tímido mais. Graças a Deus, hoje não. Hoje, aqui no Pará, tem um papagaio que a gente chama de papagaio real, que fala muito. Ele aprende a falar mesmo. Tem crente que ensina ele dar glória a Deus, aleluia. Então, eu me tornei um papagaio desse. Que bênção. Né? Eu costumo dizer assim, que a gente tem que se tornar um crente sem vergonha. Um cristão que não tem vergonha de nada, né? Então, olha, graças a Deus, Deus tirou a minha timidez. É fruto de transformação que o discipulado proporciona através do treinamento. O discipulado, ele transforma as pessoas. É isso que a gente vem falando, o discipulado. Você em casa que está ouvindo, você que está aí no Facebook, você que está aí no YouTube, que é tímido, coloca também, se você é tímido, coloca eu sou tímido, mas vou ser transformado. Pronto. Já fala isso, já profetiza sobre você mesmo. Eu sou tímido, mas serei transformado. Um homem tímido simplesmente agora está coordenando 800 células. Então, eu tenho um texto da Bíblia aqui para ler, um versículo. Diz a palavra de Deus assim, pastor. Isaías capítulo 60, versículo 22. O menor virá a ser 1000. O mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Ou seja, já você está chegando a 1000, não é nem pessoas, é 1000 células. Já passou de 1000 pessoas. Amém. Então, isso é um texto que se concretiza na sua vida. É um texto que se concretizou. Amém. Uma pessoa tímida está chegando a quase 1000 células, né? Isso é bênção de Deus. Quantos discípulos o senhor tem, pastor? Olha o que o pastor Rony fez. Deixa eu falar aqui algo rapidinho, pastor, me permita. Fala. Quando eu comecei em vigília, eu começava a ir em reunião de oração, o meu discipulador, o pastor Rony, ele me levava para tudo. Isso é muito importante, você pegar um novo convertido e integrar ele em todas as programações da igreja. Repete de novo, porque às vezes tem alguém que não ouviu em casa. Vai lá, igual Jesus fez 3 vezes com Pedro. É muito importante o novo convertido ser integrado em toda a visão da igreja. O pastor Rony fez isso comigo, porque se ele me deixasse no vácuo, a minha equipe das drogas, as quadrilhas da fumaça, vinha atrás de mim. Então, ele me levava para tudo que era oração, tudo que era programação, ele me levava. Então, não tinha tempo para outra coisa. Então, isso fez a diferença. Eu estava no local, eu estava novo convertido. Aí, de repente, ele chamando as pessoas para orar, aí, de repente, ele gritou lá no microfone, agora nós vamos orar com o pastor Sena. Pastor Sena, venha orar. Aí eu fiquei, poxa, tem um pastor com meu nome aqui. Aí eu fiquei esperando para ver quem era o pastor. Aí ele olhou para mim, você aqui, pastor Sena. E eu nunca tinha orado, pego no microfone para orar. Aí eu peguei o microfone tremendo. Aí eu disse, mas eu não sei orar. Aí ele disse para mim, ele agarrou no meu ombro e disse,
me acompanha e fala o que eu vou falar. Olha só. Aí eu, tá bom. Aí ele disse, em nome de Jesus. Aí eu disse, em nome de Jesus. O fogo vai descer nesse lugar. Eu digo, o fogo vai descer nesse lugar. Eu falava o que ele falava. Isso, para mim, foi tremendo. Isso marcou a minha vida. Tremendo. É muito forte isso. Forte. Né? Glória então, ele seguiu falando e eu repeti aquilo que ele falava. Ou seja, é o pai ensinando o filho a falar, a andar, né? Discipulado é Deus é exatamente maravilhoso. isso, né? É a função do pai ensinando o filho. Quantos discípulos o senhor tem, pastor? Estamos encerrando aqui. Olha, amém. Olha, nós estamos numa transição, porque nós acreditamos, o pastor Eibe acredita muito que nós precisamos ter poucos discípulos Menos é para a mais. gente discipular bem. Menos é mais. Então, eu estou com 12, porque eu estou num processo de transição. Eu discipulo 3 pastores, 3 casais que são membros do presbitério. Então, só de pastores, eu estou discipulando 5 casais de pastores. Olha só. Fora os distritos, fora pastores de fora também, que eu dou cobertura para um pastor de Xanxerê, outro lá de Curitiba também, que eles pedem para a gente estar ajudando, a gente ajuda sem... só por ajudar mesmo, porque a gente quer ver a obra de Deus crescendo, a gente tem a maior honra de poder acompanhar e ajudar e ser um amigo, um discipulador, né? Nós temos um pastor amigo nosso, que já ficou amigo nosso aqui, não sei se o senhor conhece ele, um tal de pastor Newton, o senhor conhece ele? É nosso discípulo. Na realidade, era eu que era para ser discípulo dele, mas aprove o Senhor que eu pegasse essa missão de discipular ele. É nosso discípulo. Que bênção. Pastor Newton é um grande homem de Deus, pastora Cleucia, sua esposa, seus filhos, todos envolvidos. Há pouco tempo eu era pastor de missões, agora quem é o pastor de missões é ele. Eu e a minha esposa estamos como administradores financeiros de missões. A gente dá uma certa cobertura, mas eles são preciosíssimos, tremendos, maravilhosos. Muita experiência, muita unção. Amém. Última pergunta. Você está cansado, você ministrou e esse tempo é proveitoso. A Paz Church, mais ou menos hoje em Santarém, está com quantas células, pastor? Para honra e glória do Senhor. Para honra e glória do Senhor, nós tivemos uma baixa aí por causa dessa pandemia, mas nós estamos ainda com 4.800 e... Porque esse número varia, né? Porque multiplica, sempre está multiplicando, né? Uhum. 4.800 e poucas células. A gente já chegou a 6.000 células aqui. Mas nós tivemos umas dificuldades com mais célula de criança, porque os pais não deixaram mais as crianças irem. Outros adultos, por causa da toda essa situação, né? Não, glória a Deus. Pandemia, mas queremos que vamos voltar com força total em nome de Jesus. Não, só de vocês dizerem que vocês estão com presencial, online, e as que não estão podendo nenhuma nem outra se reúne com a própria família. E faz essa daí, para mim, é a mais nova do dia, porque eu não vi ninguém fazer isso. Ou seja, não tem desculpa para não participar de célula. A mais nova é essa. Faz sua família uma célula, pronto. Reúne com a família. Tremendo. Reúne com a família. Ora, adora, glorifica, lê a palavra. Glória a Deus. Ó, eu quero dizer algo aqui para o senhor. O meu apóstolo me mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp e o senhor comentou uma frase aí que foi perigosa. O senhor falou assim que quando acabar a pandemia, o senhor pode vir para cá. Ele já escreveu assim, ó, fala para ele que é sim, o sinal está verde. Amém, então o senhor se prepara aí. O senhor já foi no estado de São Paulo já ministrar? Já. Então, prepara para vir para o interior do estado de São Paulo. Amém. Aí. Eu já ministrei ali em Mauá, lá em Ribeirão Pires, alguns lugares ali. Já. Ok, muito bom. Nós estamos à disposição, pastor. Amém. E nós vamos aproveitar isso. E eu quero pedir para o senhor nos abençoar, mas nos abençoa com força mesmo, porque nós estamos com o coração aqui aberto, várias igrejas nossas acompanhando o Tadel, hoje de Rio Preto, e nós queremos ser abençoados aí, e abençoa nós, pode fazer suas considerações
finais. Estamos muito felizes aí pela prontidão aí, viu? Amém, pastor querido, todos os pastores, apóstolos. Que honra para nós aqui em Santarém, né? Realmente é um privilégio poder compartilhar com vocês aquilo que Deus está fazendo aqui em Santarém, né? Nós falamos que tudo é apesar de nós, né? Tudo é para a glória de Deus, né? A gente é um instrumento de Deus, então nos sentimos muito honrados. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Nós estamos sempre à disposição, a hora que precisar, qualquer palavra, qualquer momento aí, tirar qualquer dúvida. Não se preocupe, o meu celular ele fica 24 horas ligado. O meu celular ele fica na cabeceira da cama, porque tem ovelha que liga de madrugada e liga dizendo assim: pastor, o neném está nascendo, se o senhor não vir, vai nascer aqui para levar para o hospital. A gente pega o carro e sai. A gente trabalha assim, sempre 24 horas disponíveis, né? Então, para nós é realmente uma honra. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente vocês e que Amém. tudo aquilo que foi passado aqui realmente possa glorificar o nosso Deus e possa fazer com que o reino de Deus cresça aí na igreja local de vocês. Deus Glória abençoe. a Deus. Abençoe as nossas vidas aí, então. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi falado, pela unção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Amém. Obrigado, meu Deus, porque cada vez que eu dou uma palestra, que eu ministro uma palavra, eu aprendo mais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo. Abençoa, meu Deus, os apóstolos que estão ouvindo, que, meu Deus, que se disponibilizaram para ouvir a tua palavra, cada pastor, Amém. cada membro dessa igreja, meu Deus, e que possamos realmente entender que o Senhor precisa de cada um de nós, Pai. Que possamos ser ganhadores de alma, que possamos ser grandes consolidadores, que vamos realmente ganhar e consolidar através do discipulado, Senhor. Eu declaro o crescimento dessa igreja, a unção dobrada através da vida dos apóstolos, de todos os níveis de liderança. Amém. Eu declaro essa igreja crescendo para a glória de Deus, em Amém. nome de Jesus. Que toda sorte de bênção repouse sobre vocês, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Grande abraço. Obrigado, pastor, mais uma vez. Nós Uma honra vamos para nós. nos falar aí e é bênção de Deus. Muito obrigado mesmo. Vocês aí de casa, povo da Yamir, é muito bom que vocês estejam conosco. Até a próxima terça aí, viu? Todos, em nome de Jesus. Se Deus permitir, estaremos juntos até a próxima terça. Fica com Deus.